Como pode alguém que tem tudo para ser um sucesso terminar como um fracasso? Quais são as atitudes que você precisa ter para ser alguém de sucesso com Deus e para Deus? Fique nesse vídeo, assista até o final. Nós vamos responder a essas e outras perguntas. Olá, querido irmão, graça e paz. Aqui é o pastor Gileno. Eu quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Desde já eu queria convidar você que não é inscrito a se inscrever no nosso canal, ativar a notificação. Esse é o quadro 10 minutos com a Bíblia. Compartilhe essa palavra, com certeza ela vai abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Queridos, eu acredito que a maioria que está assistindo esse vídeo conhece ou já ouviu falar em um homem por nome de Sansão, né? Quem foi Sansão? A maioria conhece ele como um homem que tinha uma força descomunal, alguém que era tomado pelo Espírito de Deus e fazia grandes proezas. Mas muitas pessoas não conhecem a história desse homem. Quando você lê Juízes capítulo 13, você começa a conhecer a história de um homem que teve tudo para ser um sucesso, mas terminou a sua vida de uma forma um tanto trágica. Sansão, não sei se você sabe, ele é um dos poucos que nasceu oriundo de uma profecia. O seu nascimento foi predito por um anjo. Para você ter uma ideia, na Bíblia, os homens que nasceram fruto de uma profecia, dentre eles está Jesus e João o Batista. Observe que Sansão está nesta prateleira, está nesse nível. Interessante que Sansão, ele foi consagrado desde o ventre para Deus. Ele nasceu com um propósito, uma missão definida. A maioria das pessoas não sabem qual é a sua missão. E você encontra pessoas e pergunta, você sabe qual é o seu propósito? Elas não sabem. Sansão já sabia qual era o seu propósito. Ou seja, Sansão tinha tudo para ser um grande sucesso. Ele tinha o apoio dos seus pais e tinha Deus ao seu lado. Mas o que aconteceu que fez com que este homem terminasse de forma tão trágica? Quando você lê Juízes 13, versículo 24, a Bíblia diz: E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Interessante que Deus proibia de forma muito veemente, de forma muito clara também, o relacionamento entre o seu povo e qualquer um dos povos pagãos da época. E a Bíblia diz que Sansão, ele se apaixona, ele coloca os olhos justamente em uma mulher filisteia, que era inimigo do povo de Deus. E aqui eu começo a ver a primeira característica, ou a primeira coisa importante para que você tenha sucesso, ou para que você não seja um fracasso. Número 1, cuidado para o que você olha e com o que você deseja. Querido, tudo começa pelo olhar. Quando você lê a Bíblia em Gênesis, você vê que antes de Eva comer o fruto, a Bíblia é clara quando diz que ela olhou para o fruto e viu que era um fruto agradável, desejoso para se comer. Tudo começa com o olhar, porque de um olhar ele se transforma em um desejo. Tenha muito cuidado com aquilo que você olha e com aquilo que você deseja. Mas a Bíblia continua dizendo que após ele se apaixonar, ele querer essa moça, ele fala com os seus pais. E os seus pais então alerta, dizendo: meu filho, será que não tem mulher no meio do nosso povo para que você queira? Mesmo assim, ele ignora o conselho dos seus pais. Seus pais que eram autoridade sobre a vida dele. A segunda coisa importante que eu quero frisar aqui: se você quer ter sucesso, se você não quer ser um fracasso, não ignore os conselhos dos seus pais, das autoridades de Deus na sua vida e de quem tem mais experiência do que você. Talvez o que você está vivendo hoje, os seus pais já viveram há muitos anos. Talvez o que você está passando hoje, os seus líderes já tratou pessoas que já passou pela mesma coisa. As pessoas hoje, elas estão dirigindo sua própria vida e muitas vezes estão rejeitando conselhos de quem tem mais experiência ou de quem é uma autoridade. Mas a Bíblia continua dizendo que nesse período Sansão ele desce à terra dos filisteus, a terra dos seus inimigos.
E um desses dias ele indo para lá, a Bíblia vai dizer que um filho de leão aparece e o ataca, um filhote de leão. E a Bíblia vai dizer que Sansão, então, com as suas mãos, mata e rasga aquele leão com a sua força extraordinária, tomado pelo Espírito de Deus. Algo muito importante para você que quer ter sucesso com Deus e não quer ser um fracasso. Existem coisas que ou você mata, ou esta coisa vai matar, vai destruir você. Sansão tem uma atitude correta naquele momento. Aquilo que iria matá-lo, ele mata. Existem coisas na nossa vida que, hábitos, manias, vícios, pecados, que se nós não matarmos, ele vai acabar nos matando e nos destruindo. Mas a Bíblia prossegue, dizendo que alguns dias depois, Sansão está retornando por aquele caminho, quando de repente ele tem uma ideia. No capítulo 14, versículo 8 e 9, a Bíblia diz: E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho, ou saindo do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-a nas suas mãos, e foi andando e comendo dele, foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes o mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Sansão era o nazireu, e como nazireu de Deus, ele não podia tocar em coisa morta, ele era consagrado a Deus. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Sansão vai até o filho do leão morto. Mas interessante é a expressão que a Bíblia usa. A Bíblia diz, e desviando-se ou apartando-se do caminho. Isso aqui tem uma figura de linguagem, é literal, mas nós podemos entender que esse apartando-se do caminho é uma tipologia. Ou seja, cuidado com tudo aquilo que tira você do caminho. E o que seria o caminho? O caminho é Cristo, o caminho é o Evangelho, o caminho é Jesus, é o propósito que Deus te deu. Cuidado com tudo aquilo que te afasta desse propósito. E cuidado com tudo aquilo que você se esconde para fazer. A Bíblia vai dizer que Sansão se esconde para fazer aquilo, e ele então tem que se apartar do caminho para fazer aquilo. Querido, tenha muito cuidado com aquilo que está desviando você do seu propósito diante de Deus. Mas a Bíblia não para, a história de Sansão continua. Nesse mesmo momento, nós podemos tirar mais alguma lição disso aqui. Não tome nada daquilo que um dia você matou. A Bíblia diz que Sansão havia matado o leão e abelhas haviam construído uma colmeia ali. E ele então pega o favo de mel e come, só que ele retira de algo que é morto. Ou seja, mesmo que seja doce, se veio de algo que um dia você matou, não usufrua disso. Cuidado com aquilo que vem de coisa morta, porque isso te fará mal. Se você matou, se você tirou da sua vida, não tem mais nada ali para você. Ele sabia que era proibido, mesmo assim, ele o fez. Qual foi o relacionamento que você matou? Qual foi o hábito? Qual foi o vício? Não volte mais lá. Deus está falando isso com você nessa noite. Você sabia que a partir daqui, os desejos de Sansão começaram a dominá-lo? É interessante que a partir daqui a história de Sansão começa a mudar. E Sansão começa a decair na fé de uma forma muito forte. Pergunto, ser tentado é pecado? Não, mas existe um limite entre a tentação e a queda. E Sansão vai rompendo com esse limite. Você sabia que a partir do momento que você tem sua vida com Cristo, você não é mais dono do seu próprio corpo nem da sua mente? Sansão esqueceu disso. Outra característica, Sansão começou a frequentar a terra do inimigo. Ou seja, existem ambientes que são inadequados para você frequentar. Se você quer ter sucesso com Deus, existem lugares que não é mais para você ir. Não sei se você sabe, mas os lugares que você frequenta, eles abrem portas espirituais, eles dão legalidade. Alguém disse, essa semana eu ouvi um vídeo, e o homem de Deus dizia o seguinte: os lugares que você frequenta revelam aquilo que você busca. Portanto, fuja de determinados lugares que podem enfraquecer a sua fé. Algumas pessoas dizem, onde eu vou, Deus vai comigo. Não. Existem lugares que Deus não vai. Se você for, você vai só. Porque você não iria em um lugar onde você não é respeitado, onde você não é honrado. E Deus também não fará isso com você. Pois bem, outra coisa que trouxe fracasso a Sansão, e que se ele evitasse traria sucesso, ele confundiu milagre, talento com aprovação de Deus.
Sansão achou que porque ele continuava com a sua força, com a unção, ele achou que Deus estava aprovando tudo o que ele fazia. No entanto, apesar de Sansão continuar com aquela força e unção, Deus não estava aprovando. Querido, guarde uma coisa: você pode estar dando certo, mas pode não estar certo. Os resultados muitas vezes mostrarão lá na frente que a tragédia virá com você. Até que Sansão conhece Dalila. A palavra Dalila quer dizer dócil, sedutora. Dalila chora, faz chantagem emocional, aparenta ser carinhosa e apaixonada, mas na verdade ela era uma prostituta. Dalila foi paga, corrompida, para descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila o atrai como um cordeiro ao matadouro. Cuidado com quem você entrega, querido, e abre o seu coração. A Bíblia diz que Sansão começa a abrir o coração para ela, e ela então começa a ludibriá-lo. Se você se acha forte, se você acha que pode brincar com o pecado, ou pensa que tem um controle, você vai cair. A Bíblia diz que José, no Egito, ele correu, e isso foi o segredo da sua vitória. Sansão fez justamente ao contrário. Muitas vezes correr é sinônimo de covardia, mas na Bíblia, muitas vezes correr é sinônimo de sucesso. A Bíblia não manda você resistir ao pecado, a Bíblia manda você fugir dele, mas resistir ao diabo. Sansão perde o Espírito Santo porque Dalila corta as suas tranças, ele revela o seu segredo. A força estava no seu voto com Deus e o símbolo do seu voto era o seu cabelo. 7 tranças ele tinha e ela corta essas tranças. E a Bíblia vai dizer, no versículo 19 e 20 do capítulo 14, que o Espírito de Deus se afasta de Sansão. E se você perder o Espírito Santo, querido, você se torna alguém comum. Foi o que aconteceu. Sansão se levantou e ele era como qualquer homem. Ele tinha perdido a sua força. Querido, despertar tarde pode ser tão prejudicial, tão nocivo, quanto você não despertar. A Bíblia diz que Sansão despertou, mas ele já tinha perdido a sua força. Eu costumo dizer que Dalila não foi a queda de Sansão. Dalila foi o golpe final em um Sansão que já estava caído. E eu quero dizer uma coisa para você: não desperte tarde, porque Sansão fez isso e por conta disso ele perdeu a sua força. 3 coisas aconteceram. Sansão foi preso, os seus olhos foram arrancados, ou seja, ele perdeu a visão. A segunda coisa, amarraram-no em cadeias, Sansão se tornou um prisioneiro. E em último lugar, Sansão foi levado ao moinho, a um cárcere, ou seja, ele não saía do lugar, ele rodava e voltava para o mesmo lugar. Sansão perdeu a sua força, Sansão perdeu a sua graça diante de Deus, porque não vigiou. Eu quero dizer para você que me ouve, você nasceu para ser um sucesso, você nasceu para dar certo, você nasceu com um propósito. Não permita que nada te tire do caminho. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Pai, eu oro para que esta vida seja edificada na graça, no conhecimento e na fé. Que se ele estiver vivendo um momento difícil de fraqueza, que o Senhor restaure a sua força e que o Senhor derrame a sua graça sobre o teu servo e a tua serva. Assim eu oro em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.